nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me o gole da divina vontade, a minha alma. Me aceita, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Livro do Céu, capítulo 3, trecho 33. Correspondência à graça. Depois que Jesus veio várias vezes, mas sempre Depois que Jesus veio várias vezes, mas sempre em silêncio, eu me senti um vazio e uma pena, porque não ouvi a voz dulcíssima do meu doce Jesus. E ele, retornando quase para me contentar, me disse: a graça é a vida da alma. Assim como ao corpo dá vida à alma, assim a graça dá vida à alma. Mas ao corpo não basta ter vida, só ter a alma, senão que necessita também de um alimento para nutrir-se e crescer à devida estatura. Assim a alma não basta ter a graça para ter vida, senão que necessita um alimento para alimentá-la e conduzi-la à devida estatura. E qual é este alimento? É a correspondência. Assim que a graça e a correspondência formam essa cadeia que a conduz ao céu, e à medida que a alma corresponde à graça, são formados os elos desta cadeia. E à medida que a alma corresponde à graça, são formados os elos desta cadeia. Depois acrescentou: qual é o passaporte para entrar no reino da graça? É a humildade. A alma, olhando sempre para o seu nada e descobrindo que não é senão pó, que vento, toda a sua confiança a porá na graça, tanto que a fará dona, e a graça, tomando domínio sobre toda a alma, a conduz pelo caminho de todas as virtudes e a faz chegar ao topo da perfeição. O que será a alma sem graça? Parecia-me com o corpo sem a alma, que se torna pestilento e se enche de vermes e podridão por toda parte, tanto que se faz objeto de horror à mesma vista humana. Assim a alma sem a graça torna-se tão abominável que dá horror à vista, não dos homens, mas daquele Deus 3 vezes santo. Ah, Senhor, livra-me de tanta desgraça e do monstro abominável do pecado. É a falta da graça e a desgraça, né? E a gente não deve falar nessa palavra desgraçado, porque não tem a graça de Deus. Para se ter a graça, precisa da correspondência, né? De em busca do alimento. Quem é capaz de dar a graça é o próprio Deus, Espírito Santo, né? Que vai nos formando, nos nutrindo, né? Nos inspirando, nos fazendo enxergar, né? Com os olhos dele, tirando os véus, que impede da gente ver que tudo é a graça de Deus que nos conduz, nos abençoa, né? Nos faz ser o que somos e ter o que temos. Né? Tudo é a graça de Deus que abundantemente é derramada, né? Sobre a face da terra. Se temos alimento na mesa, é porque um dia a semente, né, teve que morrer na terra para ela dar o fruto, precisou do sol para aquecer,
né, para fazer desabrochar, da chuva para irrigar, para, né, nutrir aquela semente, aquele caule, aquela planta, né, da vida das pessoas que foram, que têm a terra, cultivaram, né, colheram, né, e até chegar à nossa mesa, por quantas pessoas, por quantas situações passaram, né, pela graça de Deus através da natureza, né, a fonte da vida ali naquela semente, né, que é a obra dele. Nenhum homem criou aquilo, é Deus, né, que nos entregou. É Deus que fez na natureza tudo o que nós precisamos, né? Todas as ervas, as frutas, as verduras, as folhas, né? Os remédios estão ali, né? Deus nos deu através da água, através do sol, do calor do sol, né? Dos raios do sol na nossa pele, produzindo vitamina D e nos fortalecendo contra tantas enfermidades, né, que são vírus minúsculos, né, invisíveis aos olhos humanos, bactérias, tudo tão pequeno que a gente, né, vem pelo ar que respiramos, pelos alimentos, né, que comemos, mas é a graça de Deus que está sobre nós e nos protege. Né, nos defende o nosso organismo, né, no ar que respiramos, nossas narinas têm os pelos que filtram esse ar que respiramos. Né, por isso que devemos respirar pelo nariz e não pela boca. Deus é perfeito em tudo que faz, né, tudo é graça dele. E não podemos negar isso, né, ou renunciar a isso, achando, colocando a confiança e a força disso tudo nos homens, nas pessoas, né? Mas tudo vem de Deus, é a Ele que devemos reconhecer, né? E nos vermos tão pequeninos diante de tão grande Deus, mas que é a nossa pequenez, essa humildade, né? Que vai abrir as portas para que Deus possa, né, entrar nessa alma e habitar ali, né? A alma humilde que aceita abrir a porta do seu nada, né? Da sua pequenez, reconhecendo a grandeza de Deus e permitindo, né, que Deus reine ali, né? Que Deus entre e vai amando a Deus, né? Vai conhecendo a Deus através, né, de tantas graças que Ele vai nos presenteando, né? Mudar o olhar, né? Ver essa chave e em tudo ver a graça de Deus, né? Em tudo. Ele diz da correspondência, né? É reconhecer, né? Como hoje, né? Eu posso dizer que muitas coisas mudaram na minha vida, né? Graças a Deus. Com esse estudo da Divina Vontade, do Livro do Céu, né? Dos ensinamentos da comunidade, que o Espírito Santo vai trazendo a luz, né? Tirando esses véus, e a gente vai descobrindo um Deus tão mais presente na vida da gente, né? Um Deus que é um conosco, o Deus conosco, o Deus que está no meio de nós, o Deus que habita em nós, né? E corresponder a isso é, é devolver a Deus, né? É enxergar em cada obra da criação, né? O dedo de Deus, ali a personalidade de Deus, né? Aí me faltou a palavra agora, a identidade dele, né? Olhar para o sol, olhar para a lua, olhar para o céu e ver Deus ali, né? E receber aquele amor, né? Assim, uma coisa que às vezes a gente gosta tanto, né? Eu gosto muito de planta, de flores e tal, né? E quando eu vejo uma, eu gosto muito de manacá, eu tenho um manacá aqui plantadinho.
manacá da serra. E ele e os manacás que estão na rua já estão todos floridos, né? Alguns eu passei e vi que estavam repletos de botões, né? Mas eu tenho um manacá que também, quando eu olhei, ele já está também com botões, não tão cheio, né, como os outros. O pé ainda é pequeno, mas eu já estou tão feliz, né? Eu vejo ali o amor de Deus, né? E eu vou poder contemplar mais a Deus, né? Aquilo é uma união a mais, né? É algo que me faz me trazer mais nessa presença de Deus, né? Vai trazer, eu vou olhar ali e vou ver, né? O cuidado de Deus, o amor de Deus naquela planta. Quando começar a desabrochar as flores, né? Quando eu olhar para aquela arvorezinha, aquele pezinho de manacá, eu vou ficar tão feliz, né? Porque eu vou ver o amor de Deus, né? Na manifestação do amor de Deus, né? E vou devolver a Deus, né? Vou agradecer a Ele e vou ofertar para Ele, né? Também quero ofertar a minha vida, que ela também seja frutuosa, que ela também floresça para Ele, né? Que eu tenha cheiro de Deus, né? Quando eu sentir o cheiro daquela flor, eu vou sentir o cheiro do amor de Deus, né? Que faz a vida ser mais bonita. Quantas pessoas passam, também o meu esposo passa e fala, nossa, né? Aqui tem uma florzinha, tá tão bonito, né? E ali a gente comunga, né, de uma obra da criação de Deus, né? Essa correspondência, né, do amor dele, da graça dele, de devolver a Deus aquilo que fomos criados para ser, né, para amá-lo, para adorá-lo. E vai abrindo-se, né? A nossa vida vai se abrindo para esse céu, para essa presença de Deus que se faz presente, né, em cada situação, tão boa quanto também através das cruzes, né, através dos problemas, das dores, porque é um momento que a gente mais se aproxima de Deus, né? A gente reconhece mais a nossa pequenez e a gente vai ao encontro dele, né? Sabendo que só ele é que tem nas mãos o poder, né? De transformar as situações e de tirar, né, daquela dor uma pérola, né? O que nós vamos nascer através de uma cruz, né? O que Deus quer que nasça em nós, né? Através de uma dor, de um sofrimento, a confiança, né? A entrega, o abandono, é a humildade, né? Porque se for numa doença, a doença ela, ela tira de nós a humildade, né? Porque precisa depender do outro, precisa entrar no tempo do outro. A vida, né? Você tem que desacelerar, o outro ou a nossa vida vai desacelerar, né? Em função de quem está enfermo, ou outras situações, né? Mas que vai fazer com que a gente doe aquele. A gente tem um contato com uma pessoa que está sofrendo tanto, e confia, vem confiar uma dor a nós, e a gente vai dar o quê? Né? Vai dar essa esperança, buscar devolver a esperança a essa pessoa, fazer com que essa pessoa olhe mais para a ação de Deus, para a graça de Deus que está ali, né, tão próxima a ela, e tão próxima de nós também, né? Que ninguém dá aquilo que não tem, né? E Deus, ele é tão providente, né, que se a gente dá, na verdade, a gente recebe também, né? E Deus vai multiplicando essa graça. Acho que ele fala que isso, qual é o passaporte para entrar no reino da graça? É a humildade. A alma olhando sempre para o seu nada e descobrindo que não é senão pó, que vento, que toda confiança porá na graça. Tanto que a fará dona, e a graça tomando domínio sobre a alma, a conduz pelo caminho de todas as virtudes e a faz chegar ao topo da perfeição. A alma humilde, reconhecendo a sua miséria, o seu nada.
né, e se abrindo para que Deus tome, né, o leme, tome a chave dentro do nosso coração, da nossa vida, da nossa alma. Né, é dar as mãos para Nossa Senhora, né, para que ela nos conduza e nos permita, né, ter essa comunhão com Deus e não se afastar, né, da presença de nosso Senhor. Né, a humildade de se reconhecer que necessita de Deus, né, que Deus ele é o centro da nossa vida e nós precisamos ter essa certeza, essa convicção. Né, estava agora num grupo de oração, né, no WhatsApp, e já se iniciou o dia pedindo, né, pedindo. E no decorrer, né, as pessoas entrando e rezando e pedindo sempre, né? Pedindo sempre coisas que são justas, né? Mas eu vi assim uma necessidade de buscar a Deus, né, pelo amor a Ele, em devolver a Deus esse amor, né? Em olhar para Deus e se apaixonar por Deus, né? E não olhar para Deus e ficar só no pedir coisas, mas o essencial, né? É pedir o Espírito Santo, né? É pedir essa graça de ter os olhos abertos, né? Os olhos espirituais abertos para pedir a maior graça que a gente precisa, né? Que é a graça da confiança, a graça de estar na presença dele, a graça de conhecer mais a Deus, né? E tudo mais vai vir nos dado por acréscimo. E buscar a Deus, né? Para conhecer a Deus. É isso que hoje assim, eu sinto muito no meu coração, é como se fosse uma luta. A gente pode e deve pedir as coisas a Deus, mas o que mais a gente deve desejar de Deus, né, é conhecer a Ele, né, é ser íntimo de Deus, é buscar a graça de Deus, é viver, né, no céu da presença de Deus. E não é sair desse mundo, né? O que a gente deve, o que eu sinto no meu coração hoje, né, na minha vida espiritual, é sair desse mundo, não desejar as coisas desse mundo, né? É desejar conhecer mais a Deus, né? É desejar mergulhar no oceano de Deus. Eu também já pedi muito, né? Em alguns momentos eu também peço, mas hoje o que tem despontado, né, na minha espiritualidade é esse conhecer a Deus. E esse conhecer a Deus nos retira desse mundo, né? Porque as coisas desse mundo, elas vão continuar acontecendo. As coisas vão continuar seguindo o rumo hoje não tão bom, né? É tanta notícia ruim, mas sair desse mundo e desejar viver esse céu, né? Viver na presença de Deus. Pensar com o pensamento de Deus, olhar as coisas com o olhar de Deus, sentir com o sentimento de Deus, né? E aí eu saio de mim, né, e entro nesse coração de Deus, né? Mas se eu ficar presa ao meu sentimento, à minha vida, às minhas necessidades, né? A Gisele partilhou algo que foi tão bonito, né? E quantas vezes a gente percebe isso, a gente quer muito algo, né? E ela deu o exemplo da cabana para os filhinhos dela, que ela sempre
desejou tanto uma cabana e nunca teve a condição de comprar, né. E ela queria, queria, queria muito aquela cabana para os filhos. E no dia que ela tirou esse pensamento, né, ela começou a estudar o livro do céu, né, a partilhar, a ler esses trechos, né, e entrando ne nesse céu de Deus, né, no céu, ela esqueceu a cabaninha e Deus foi e presenteou, né, deu essa cabaninha para os filhos dela. Olha que graça, né, às vezes a gente fica tão preso a eh, a uma necessidade nossa, né, a um desejo nosso, a uma, como é que eu vou dizer, uma proteção, né, uma confiança em alguma coisa. E no momento que a gente abre mão disso, né, por algo muito maior, né, pela confiança em Deus, pelo conhecimento de Deus, né, por se entregar as coisas do Senhor, a se ocupar mesmo das coisas dele, não das nossas coisas. Aí Deus vem e nos presenteia, né? Quantos testemunhos? A Aline deu testemunho também, né, do esposo, de uma necessidade, e quando ele, né, foi pegar o meio, né, de onde ele não queria mexer, aí Deus veio com a providência, né? Eu também já experimentei isso. Com a minha mãe internada, ela caiu e fez um coágulo no cérebro. E nós sempre fomos muito humildes e tudo, né? Meus pais economizavam bastante, e tinha lá a caderneta de poupança, e era aquele dinheiro na poupança, que eles sempre colocavam um pouquinho, mas que foi um valor que cresceu, né? E a gente sempre viveu assim, né, no limite, a gente nunca teve luxos, né, a gente não podia ter luxos, nem sempre a gente tinha todas as coisas que gostaríamos dentro da nossa geladeira, né, as coisas sempre com muito sacrifício, mas, né, meu pai sempre tirava um pouco do dinheiro, colocava numa poupança, pensando, né, assim, na minha mãe, né, para minha mãe, a gente ter condições, né, de fazer um tratamento médico, alguma coisa assim, realmente ela veio a precisar. Ela teve câncer e ela não tinha plano de saúde, pela idade dela, o hospital público não aceitava, né, porque quando ela descobriu, o câncer dela era grau 4, né, eu nem lembro da idade, eu tinha 60 e poucos anos, né, assim, é jovem, mas um câncer de grau 4, a perspectiva de vida é pequena, né, então eles vão se dedicar a uma pessoa que tem mais condições de vida, mais projeção de vida, né. Então ela fazia isso tudo com o dinheirinho dela, né. Ela conseguiu fazer cirurgia, ela fez tratamento e fazia pelo hospital particular, né, um hospital pequeno, era um hospital luxuoso, né, e tudo. E ela, né, ela caiu, bateu com a cabeça, teve um coágulo e tinha que fazer uma cirurgia de crânio, e uma cirurgia mais cara, né, porque era um neurocirurgião, precisava ir para o CTI, e ela tinha o dinheiro para ir para o CTI, mas eu não queria gastar esse dinheiro, porque eu pensava, né, e depois? Ia praticamente o dinheiro todo. Eu falei assim: "Depois?", né, e eu presa ao humano, né, à confiança, né, do dinheiro. E fui, né, era o direito nosso, né, o hospital público, mas as portas fechadas e fechadas, a gente tentava e as portas sempre fechadas. O hospital tentava e as portas fechadas. E ele dizendo: "Ela tem que ir para o CTI", vocês não têm dinheiro para ela ir para o CTI. Mas eu tinha aquele dinheiro, né, quer dizer, eu não, ela. Eu falei: "Se depois, se ela precisar, como que a gente vai fazer?", né. E aí eu fui, né, sempre estava sempre em oração, e no momento eu falei assim: "Eu não tenho uma amanhã, eu tenho um hoje", né. O Espírito Santo ali falando, né.
E eu talvez não querendo escutar, né, colocando a confiança não em Deus, mas no dinheiro. E aí chegou um momento que eu falei: "Não, eu tenho que ouvir a voz do Espírito Santo, né". E eu falei assim: "Não, não tenho amanhã. O amanhã Deus pertence", né, e sempre vem no meu coração aquela passagem, né, dos lírios do campo, das aves do céu, né, que Deus providencia para elas. Eu falei assim: "Então eu vou falar que eu tenho", né. E na hora que eu cheguei e falei: "Olha, eu tenho esse dinheiro e eu vou pagar", né. Se depois, assim, era para aquilo, mas se eu precisasse de um medicamento fosse muito caro, ou de uma outra internação, talvez eu não a gente não tivesse mais condições, né. Mas eu falei assim: "Mas eu tenho esse dinheiro", ela tem, né, na verdade era dela. "E eu vou, vamos fazer essa cirurgia", né, ela precisa fazer e já o quanto mais tempo passava, ela ia ficando mais inconsciente, né, e ele falava: "Ela vai entrar em coma e ela vai morrer". E na hora que eles vieram, né, fecharam a porta para a gente começar a ver, né, como que seria o procedimento, a enfermeira abre a porta e falou: "A vaga dela saiu". Então, Deus ele nos permite, né, chegar até o nosso limite, para que a gente possa, ver, né, assim, que a gente pode se despojar, né, das nossas confianças humanas, né, para confiar em Deus, né, realmente confiar na providência de Deus, realmente confiar na graça de Deus, né. E ela foi, fez no hospital público a cirurgia, saiu bem, graças a Deus, né. Ela logo depois, assim, acho que 1 mês e meio depois ela entrou em metástase e veio a falecer, né, mas Deus ele conduziu tudo. E quando a gente não fica preso, né, às nossas confianças humanas e a gente se entrega, né, à à graça de Deus, né, que a gente entra, né, no ser de Deus, a gente se deixa, né, entrar no ser de Deus, a vida da gente ela muda, né, e a gente, é como se me veio, assim, uma imagem de uma pessoa como se ela estivesse numa guerra, né, com umas roupas, assim, maltrapilhas, rasgadas, todas furadas. E às vezes eu me via no meu coração era isso, quando a gente olha para Deus, pelo que Deus tem para dar para a gente, das nossas, né, questões aqui humanas, a gente vai tirando de Deus, né, tira, 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 tira. Mas se a gente não é humilde, né, de reconhecer que Deus é o nosso Senhor, que é o nosso Pai, né, que Ele cuida de nós, que a gente não precisa se preocupar e não precisamos ir com violência para Deus, para tirar de Deus aquilo que a gente quer para a nossa vida aqui, né? Mas que se a gente olha para Deus, volta para Deus, para se abandonar nele, para se entregar totalmente a Ele, né? Que não, né? E a gente vai, né? A cada dia a gente vai se entregando e a gente vai aumentando a nossa confiança, né? A gente vai tendo confiança, que às vezes a gente acha que tem confiança em Deus e não tem, né? Mas Ele vai permitindo as coisas para que a gente, né, vai tendo essa confiança e a gente vai experimentando toda a graça dele, né? E vai se afastando, né, do mundo, se afastando das coisas daqui desse mundo e se apoderando, né, e se entregando e entrando, né, no céu, na presença de Deus, na, na essência de Deus. Amém, Fiat. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.